Oi pessoal, eu sou Rafael Dias, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve aí embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai curtir o conteúdo e não esqueça de comentar aí embaixo no final do vídeo. Ontem foi o Dia Internacional dos Povos Indígenas e hoje a gente vai falar sobre a importância da cultura deles na nossa vida. Então fica por aí que tem bastante coisa pra gente falar. Como eu falei no último vídeo sobre cultura, quando os portugueses, os nossos colonizadores, chegaram no Brasil, eles chegaram pela região Nordeste. E quando eles chegaram aqui, quem já estava habitando o país eram os indígenas. Naquela época eram cerca de 6 milhões de indígenas vivendo no Brasil. E desde então, os indígenas vêm sendo dizimados, seja por doença, seja por guerras, seja por escravidão. Eles vêm sendo excluídos socialmente, então por muito tempo os indígenas não tiveram acesso à saúde e a saneamento básico, por exemplo. E além disso, até hoje eles são vítimas de racismo e muito preconceito. Apesar de tudo isso, uma das coisas que não pode ser tirada mais da história do Brasil é a influência da cultura indígena na sociedade como um todo, até hoje. Para a gente começar a falar da cultura indígena, a gente precisa entender que o povo indígena também é igualmente importante. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os povos indígenas representavam 6 milhões de habitantes. Hoje, são pouco mais de 800 mil. E junto com essas populações, os idiomas que eles falavam também foram desaparecendo. No Brasil, atualmente, a gente tem mais ou menos 270 idiomas falados pelas tribos indígenas, mas cerca de 190 deles já estão correndo risco de extinção. E ainda falando da linguagem indígena, a gente encontra muitas referências no nosso vocabulário de hoje em dia. Muitas palavras foram incorporadas no nosso dia a dia e às vezes a gente nem sabe que é indígena. A gente tem palavras como capivara, que é um animal incrível, se você não conhece. Inclusive, estava dando um passeio aí no Rio de Janeiro esses dias, tomando um banho de praia. A gente tem uma expressão chamada jururu, que significa estar triste. Mas as pessoas ainda continuam usando que está na bad. Fazer o quê? Outra que também poderia ser usada eternamente nos programas de culinária, por exemplo, é cumbuca. Eu não sei por que a gente insiste em falar bowl. A gente tem uma palavra tão incrível como cumbuca. Desperdício, né? E aí a gente tem outras palavras também, tipo guri, açaí, guaraná, uma infinidade delas. E essas palavras, elas muitas vezes são utilizadas para dar nomes a lugares. Com certeza na sua cidade, ou no seu bairro, ou no seu estado, tem algum lugar que foi nomeado a partir de um nome indígena. E isso é mais comum do que você pensa. Vou dar alguns exemplos aqui. Acre, Aracaju, Butantã, Ceará, Curitiba, Goiás, Grajaú, Ipanema e Maracanã. Mas se você pesquisar aí pela sua cidade, pelo seu estado, com certeza você vai achar muito mais lugar que tem o nome de origem indígena e a gente nem fala sobre isso. E aí a gente levanta uma questão muito importante, que é aprender, conhecer e preservar. Muita gente mora em lugar que tem nome indígena, por exemplo, e não faz nem questão de saber o nome do lugar que mora. Mas aí, se a gente for falar de uma perspectiva maior, a gente tem o Guaraná, por exemplo. Muita gente consome o Guaraná em pó como energético ou toma o refrigerante e não sabe como que funciona ou como que aconteceu o cultivo do Guaraná. Outros exemplos que a gente pode citar que estão bem gourmetizados hoje em dia são o açaí e a tapioca. Essas comidas elas foram tão gourmetizadas que ninguém nem se importa de onde que elas vieram. Mas, se você tem interesse em saber sobre a cultura indígena, eu vou deixar uma dica aqui de uma pessoa para você começar por ele e aí você pode ir se aprofundando depois. Caso você não conheça, esse daqui é o Darcy Ribeiro. Ele é um antropólogo, ele trabalhou durante 10 anos num serviço que hoje em dia é a FUNAI e ele foi responsável também pela criação do Museu do Índio aqui no Rio de Janeiro. Então, se você quiser começar a aprender sobre a cultura indígena, ele é o cara para você dar o seu start. E aí, para concluir o assunto da cultura indígena, se você não assistiu o último episódio do Conteúdo Comprimido que eu falei sobre a Covid, onde eu entrevistei a doutora Graciela, a gente falou sobre a vulnerabilidade das aldeias indígenas no país diante dessa pandemia que está acontecendo. Eu vou deixar o link do vídeo aí embaixo nos comentários, mas você pode clicar em algum lugar aqui em cima, provavelmente aqui, no cardzinho que vai aparecer. E aí, ainda falando das aldeias, se você na sua cidade não tem o Museu do Índio, por exemplo, com certeza tem alguma aldeia ou algum lugar que você pode visitar e ter acesso a esse tipo de cultura, de informação. É óbvio que no tempo de pandemia a gente não tem como ter acesso. Então, como eu já indiquei o Darcy Ribeiro, de repente você joga ele aí no Google e você já começa a sua pesquisa. Pode se interessar bastante pela cultura indígena, que é muito rica. É importante que nesse período de pandemia, principalmente, a gente comece a pensar e prestar mais atenção nessas comunidades indígenas, por exemplo, que são muito vulneráveis. E elas precisam da nossa ajuda. Eles são muito importantes para o nosso país e a gente não pode simplesmente isolar essa população em um canto e esquecer que eles existem.
Então, se você tiver como, se você tiver um tempo, se você puder, pesquisa a respeito, se intera se tem alguma comunidade indígena na sua região, ou no seu estado, ou no seu bairro, enfim. É sempre importante a gente conhecer, até para a gente poder entender como que a gente funciona como sociedade hoje em dia. Dito isso, eu espero que vocês tenham curtido um pouco desse conteúdo. Tentei dar uma resumida boa, mas aqui embaixo eu vou deixar alguns links importantes para a gente falar sobre cultura indígena. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, comenta aí embaixo se você tem alguma curiosidade ou alguma coisa que você queira saber da cultura indígena. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai curtir o conteúdo. E é isso. Até semana que vem.